Boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje a gente começou um pouquinho após o horário, uns minutinhos depois, me desculpem, né? Tudo bem? Oi, Vânia, tudo bem? Seja bem-vinda. Pessoal que estiver entrando, dá um ok, por favor, se o áudio estiver bom. Se o vídeo tiver ok, por gentileza, que daí eu sei que dá pra gente dar sequência aqui, tá bem? Então, o pessoal que tá entrando, a gente vai dando um tempinho sempre para vocês se ajeitarem, compartilharem com os amigos. Oi, Lúcia, boa noite. Satiko, seja bem-vinda, boa noite. Pessoal, vamos lá. Então ok. Lúcia, obrigada, né? Por estar dando um ok aí. Edna, tudo bem? Então, hoje a gente vai conversar sobre educação de filhos e sobre alguns conceitos que são muito importantes a gente transmitir para os nossos filhos no decorrer de toda a vida deles, das várias etapas que eles vivem, tá bem? Para quem não sabe, eu sou palestrante aqui no Japão há 5 anos. A gente tem um ciclo de palestras sobre educação de filhos. Esse ano vai ser o 5º ciclo. Nós estamos começando a organização. Ele vai acontecer no mês de novembro. Talvez no finalzinho de outubro a gente já comece. E isso que eu vou estar conversando com vocês aqui é um conteúdo que eu já trabalhei em uma das minhas palestras no ciclo de 2015, né? Olha o Vinícius, a Milene, boa noite, tudo bem, Satiko? Então, são alguns conceitos muito importantes que a gente precisa tornar presente, ensinar, dar como exemplo durante a vida dos nossos filhos. Não faz só bem para os nossos filhos, faz bem principalmente para nós, adultos, pais, para todo o convívio familiar. Tá? A Patrícia, boa noite para você, bom dia para nós aqui no Brasil. Patrícia, seja bem-vinda. Você tá aonde? Você tá participando de que lugar do Brasil? Conta aí pra gente. Oi, Milene, tudo bem? A Milene a gente já se conhece pessoalmente, ela já participou. Vinícius, beijo, Vinícius. Dá um alôzinho aqui, viu? Pra gente combinar de matar a saudade. O Vinícius é um grande amigo, a gente já trabalhou muito aqui no Japão juntos. Ele já foi meu chefe, né? Muito bom ver você aqui, Vinícius. Acompanha, tá bom? Tem 2 filhinhos, 2 menininhos lindos. A Soraya, boa noite. Tudo bem? Simone, Roberta. Pessoal, tá cheio de gente aqui, sejam todos bem-vindos. A gente fica aí cumprimentando todo mundo para dar tempo de vocês chegarem. Vamos compartilhar, aproveitar essa oportunidade que o Portal Me está dando para nós a cada 15 dias. Então, eu conto aí com os compartilhamentos de vocês, para a gente ter mais e mais pessoas participando e podendo aprender mais coisas sobre educação de filhos, que é algo tão complexo, porque não basta apenas a gente educar, né? Os nossos filhos, eles são educados por nós, mas eles sofrem interferência do mundo que eles vivem, do país que eles estão, da escola que eles frequentam. Então, cada vez mais, nós pais precisamos nos capacitar, nos preparar para conseguir conduzir da melhor maneira a educação dos nossos filhos. É sobre isso que a gente vai estar falando hoje, tá bem? Daqui a pouquinho eu vou passar aí umas novidades para vocês, também aí para o feriado, né? Todo mundo se preparando para o feriado. A Patrícia é de Jundiaí, São Paulo. Que legal, Patrícia. Compartilha aí para o pessoal também conhecer o trabalho que o Portal Me realiza e também me conhecer, né? A gente vai estar colocando aqui nos comentários o site do meu projeto, a fanpage. Aos pouquinhos a gente vai estar disponibilizando aí para mais pessoas conhecerem o trabalho que a gente faz. E hoje aqui em parceria com o Portal Me, ok? Então, vamos lá. Quantas vezes a gente ouve falar que educação vem de berço, né?
Então, no Brasil, a gente tem muito esse costume de se referir à educação dos filhos dessa maneira, né? Educação vem de berço, então um filho bem educado aprende dentro de casa. Essa frase, na verdade, ela está querendo nos dizer que a educação que nós damos, a educação que nós recebemos, a base dela é de dentro da nossa casa. A base dela é por meio de todas as referências que nós recebemos desde quando a gente vem ao mundo, da forma dos nossos pais conduzirem o cuidado com a gente, os ensinamentos. É nesse sentido que a gente fala, né? Todas as famílias têm alguns costumes. Todas as famílias têm alguns costumes, têm alguns valores que para elas são muito importantes e que isso passa ensinando de geração em geração. À medida que eu vou falando aqui, vocês podem estar participando, colocando experiências que vocês já viveram, trazendo dúvidas, questionamentos, ajudando a gente, colocando o que vocês pensam sobre o assunto. A participação de vocês, ela é sempre bem-vinda, sempre ela enriquece as nossas lives, ajuda muito a gente poder aprofundar os assuntos que a gente está conversando aqui. Eu só vou pedir um tempinho, eu vou tomando uma água, gente, porque eu estava atendendo até agora, né? Então, acho que a minha voz já tá um pouquinho cansada. Desculpa, tá? Mas vamos lá. Desculpa. Bom, então, o que são esses valores? Cada família tem um perfil. Cada família tem um jeito de ser. Por exemplo, as famílias briguentas. Não tem aquelas famílias que tudo se resolve brigando? Que as pessoas são altamente estressadas, elas gritam umas com as outras, elas falam, reclamam. Tem outras famílias que são completamente fechadas, que não se falam, que não demonstram o que sentem, que não demonstram o que pensam sobre determinadas situações, que acreditam que os conflitos não são bem-vindos, que os conflitos devem ser deixados de lado, escondidos. Tem outras famílias que reclamam de tudo, que são insatisfeitas. Tem famílias que têm um perfil de ter muita facilidade na adaptação. Então, lida com as dificuldades do dia a dia, da rotina, de uma forma mais leve, mais tranquila. O que eu estou querendo dizer com isso? Claro que essas diversas famílias, elas vão ter essas diferentes características e, de acordo com essas características, vai sendo o ensinamento que ela vai passando para os filhos, ok? Mas o que traz essas diferenças? São os valores, são as regras, são as crenças que essa família tem, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Podem existir famílias que são muito fechadas, muito rígidas, porque acreditam que os pais devem impor um respeito ou uma autoridade para os filhos, e se os pais demonstrarem simpatia, demonstrarem empatia com o que os filhos sentem, eles vão perder o respeito. Então, os pais se mantêm distantes dos filhos. Isso não quer dizer que eles não os amem, mas é o jeito deles reagirem. Tem famílias, muitas vezes os pais podem ter vindo de famílias muito rigorosas e quando têm os seus filhos passam a se comportar de uma forma muito liberal. Só que a liberalidade, o liberalismo excessivo também pode ser prejudicial. Também pode ser tão prejudicial quanto a rigidez. Então, o que acontece? Existem famílias que os pais acreditam que os filhos precisam decidir por eles mesmos, mas nem sempre esses filhos têm idade suficiente para tomar essas decisões. Por exemplo, um filho com 12 anos de idade, ele não tem condição de decidir se ele vai estudar ou não, se ele vai parar de estudar ou não, né? Um filho com 15 anos de idade não tem
condições, não tem maturidade para tomar uma decisão, por exemplo, de um relacionamento sério, num relacionamento sério no sentido de planejar um futuro, né? Ainda é muito novo. Namoro nessa idade tem um outro sentido, de se descobrir, de descobrir o outro, de aprender a gostar, de aprender a se relacionar afetivamente. Então, cada família vai tratando as mesmas situações de maneiras diferentes. Isso é uma forma de trazer os valores e os costumes. Tem famílias, aqui no Japão é muito mais difícil isso, mas tem famílias que têm como regras, por exemplo, tomar o café da manhã juntos. E chova, faça sol, todo mundo vai tomar o café da manhã juntos. Ou todo mundo vai dormir junto, no mesmo quarto, enfim. E aí vai, uma diversidade enorme de costumes, ok? Aqui no Japão, um valor que é muito comum, muito presente na vida dos estrangeiros, é a questão da língua materna. Isso é um valor importante, que para nós estrangeiros é importante a manutenção da língua materna dentro de casa. Para quem acompanha as minhas lives, em outros temas já me ouviram falar sobre esse assunto, e eu sempre bato nessa tecla da importância de estarmos ensinando a língua materna para os nossos filhos dentro de casa. Desculpa, gente, tá tendo um barulhinho aqui que tá passando perto de casa. A língua materna, ela é essencial, porque o Nihongo, automaticamente os nossos filhos já vão estar aprendendo Nihongo. Nós moramos no Japão, eles estudam em escolas japonesas, então isso vai ser a tendência a acontecer. Se você, dentro da sua família, tem como valor o aprendizado da língua portuguesa, então é importante manter isso, argumentar e mostrar para o seu filho a razão dessa manutenção. No mínimo vai ser um diferencial na vida adulta dele, o domínio de 2 línguas. No mínimo vai ser isso que vai acontecer, tá? Eu tô vendo que tem alguns comentários aí eu vou pedir pro Júnior ir me mandando. Todo mundo que for escrevendo, se você puder fazer a gentileza, Júnior, de me mandar, porque daí eu vou lendo por aqui. Então, gente, às vezes eu abaixo o olho, porque eu tô com outro celular aqui, para ir acompanhando o que vocês estão falando. Tudo bem? Para complementar essa questão dos valores, é dentro da família que nós aprendemos um dos valores mais importantes, que são os valores humanitários. O que são os valores humanitários? São valores que nos trazem a questão do convívio social, do respeito ao próximo, da cidadania, né, do convívio na própria família, dentro da própria casa. Então, é dentro da família que nós vamos aprender esses valores humanitários, esses valores sociais. Isso não é dentro da escola, a escola vai complementar essa educação, tá? Então, vamos ver aqui. A Edna Aparecida manda um beijo pro filho Carlos, que tá em Gifu. Aí, Carlos, a mãe aproveitando para te dar um oi. A Cristina, Cristina Kazumi. É difícil educar, pois cada filho tem uma personalidade diferente. Cristina, exatamente isso. Eu não sei quais as idades dos seus filhos, mas uma coisa, eu acredito que a maioria de vocês aqui são pais e mães, uma coisa que fica muito evidente, não só a personalidade diferente de cada filho, mas vocês já pararam para pensar que nós, pais, também somos um pai e uma mãe diferente para cada filho? Eu vou explicar de novo, vou repetir para vocês pensarem sobre isso e falem aí o que vocês pensam disso que eu tô falando. Vamos escrevendo aí a opinião de vocês para a gente bater um papo bem legal. Então, assim,
quando eu fui mãe pela primeira vez. Eu tinha 21 anos de idade, estava terminando a minha faculdade, não tinha experiência nenhuma de vida, recém-casada. Eu tinha um tipo de preocupação, em educar a minha filha, em cuidar da minha filha, os ensinamentos que eu ia dar. Eu estava num momento de vida muito jovem, ingressando na minha carreira profissional. Quando eu tive a minha segunda filha, eu já estava estável profissionalmente, foram 9 anos depois, eu já estava estável profissionalmente, o meu casamento já estava num outro momento, muito mais amadurecido, mais fortalecido naquele momento. Eu já tinha outras prioridades, por exemplo, eu deixava mais tempo para poder ficar com a minha filha, eu já tinha a experiência com a primeira, então com a segunda eu queria rever algumas coisas que eu julgava que eu não tinha acertado. O meu momento de vida era outro, isso me tornou uma nova mãe. Então cada um de nós passa por essa experiência com os seus filhos. Cada filho que nós temos, ele nasce, ele vem para as nossas vidas num momento diferente que a gente está vivendo. Pode ser que um dos nossos filhos nasceu no momento em que nós estávamos completamente apaixonados, pode ser que o outro filho nasceu no momento em que o nosso relacionamento estava muito desgastado, pensando numa separação, e veio essa criança. Pode ser que um nasceu no momento em que nós tínhamos muita dificuldade financeira, estávamos no Brasil, perto da nossa família. Os outros nasceram no Japão, longe de todo mundo. Então, isso vai marcar, certamente vai marcar a diferença que vai ter na personalidade dos nossos filhos e também na condução da educação, em como nós vamos educá-los, porque isso tem a ver com como nós nos sentimos enquanto pai e enquanto mãe, ok? Eu quero ver aí o que vocês vão escrever sobre esse assunto que eu comecei, tá legal? Vamos ver aqui. A Simone Tomasi Nishimura. O adolescente aqui é bem diferente, pois temos muitas dificuldades. Simone, eu vou até aproveitar essa questão que você colocou do adolescente. Tem a Edna também, Edna Aparecida Gonçalves de Barros. Hoje tenho certeza que as decisões que eu tomei quando muito jovem, com 16 anos, já casada, deveria ter um aconselhamento de um adulto. Isso mesmo, Edna. O tempo vai passando e a gente vai amadurecendo as nossas decisões. Voltando aqui na questão da Simone, sobre a adolescência. Nós temos no Projeto Sakura, eu sou coordenadora do Projeto Sakura, que é um projeto de atendimento psicológico aqui no Japão. E nós temos uma das nossas psicólogas, é a Juliana Barros. Ela estudou aqui no Japão, até o Chugaku. Ela foi para o Brasil, fez psicologia, retornou ao Japão como intercambista e ela tá... Só um minuto, gente. Desculpe. E ela tá trabalhando conosco no Projeto Sakura há 1 ano. Hoje ela é doutoranda e a tese do doutorado, o tema de estudo dela no doutorado é a adolescência no Japão. Eu estou aproveitando o gancho da questão que a Simone levantou. Por quê? Porque a adolescência é uma fase da vida que requer muito, muito cuidado, muita atenção, né? E é na adolescência em que a gente busca uma autoafirmação e busca uma referência, principalmente nas nossas amizades. E aí onde muitas vezes os nossos adolescentes se perdem, né? Então, a orientação profissional, vocês participarem de lives como essa, conversarem com profissionais da psicologia, ou profissionais da educação, que são profissionais capacitados para darem orientação nessa área para vocês.
esse tipo de cuidado, esse tipo de atenção vai fazer grande diferença na vida familiar, na forma com que vocês conduzem a educação e vão auxiliar e acompanhar a adolescência dos seus filhos. Aproveitando aqui, a Juliana, ela fez uma palestra online. A gente está disponibilizando, o Júnior vai deixar aqui o link para a inscrição da palestra. Essa palestra, quando vocês fazem a inscrição, precisa ir até o final. Ela é cobrada uma taxa simbólica, o depósito tem que ser feito no banco do correio. E essa palestra, a ideia, ela vai ficar disponível para quem comprar o acesso para assistir quando quiser, tá? Então, vocês vão poder assistir de manhã, à noite, várias vezes, com a presença da família, assistir, discutir o assunto. Então, fica aí uma dica bem legal para Simone e para todo mundo que está acompanhando a live, ok? Depois o Júnior vai colocar e aí vocês acessam e buscam mais informações. Bom, então, em relação à adolescência, requer sim todos esses cuidados. A Amanda Marcelo. Crianças com transtorno hiperativo prejudica na educação social? Olha, o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, ele pode sim trazer prejuízo pro desenvolvimento geral da criança, pode sim trazer prejuízo para o desenvolvimento social, quando ele não é tratado. Vamos prestar bastante atenção nisso. Amanda e quem mais estiver participando daqui, ouvindo a live e contribuindo com a gente. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele só traz prejuízo quando ele não recebe um acompanhamento profissional adequado. Esse transtorno, ele é avaliado pelo médico neurologista ou psiquiatra infantil e pelo psicólogo. Em alguns casos é necessário tomar medicação, mas em todos os casos é importantíssimo o acompanhamento psicológico, tá? Acompanhamento psicológico é o psicólogo que é o profissional capacitado para tratar esse transtorno. As crianças que são portadoras desse transtorno, não apenas elas necessitam de uma atenção, de um trabalho continuado, buscando aprender a lidar com os sintomas, mas os pais precisam muito. Os pais precisam aprender a identificar quais são os sintomas que os seus filhos possuem e como lidar com isso, porque existem muitas orientações, gente, inclusive em relação ao aprendizado, em relação às tarefas em casa. Existem orientações adequadas vindas de profissionais capacitados para isso, tá bem? Continuando aqui. O Vinícius está lembrando que o projeto Sakura, que é o projeto que eu coordeno, foi indicado como destaque pelo prêmio Press Award aqui no Japão, como destaque em ação social comunitária. Então, ô Vinícius, se você puder colocar o link aí, porque eu não sei se o Júnior tem. O Portal Me também está participando, o Portal Me também recebeu essa indicação. Então, se vocês entrarem lá na votação, é por voto popular. Vocês precisam entrar no link e aí vocês vão votar. Vocês vão votar em todos os itens. Se vocês não tiverem alguma referência daquele item, vocês... Vinícius, está lá na minha página, se ficar mais fácil para você. Aí você pega o link e cola aqui, por favor. Então, por voto popular, vai até o dia 31 de agosto, se eu não me engano. Vocês entram, votem lá na indicação do Portal Me e lá na indicação de destaque em ação social comunitária. Por gentileza, quem puder, vota no projeto Sakura. Ok? Foi uma indicação que me deixa muito feliz. Esse prêmio, ele já existe nos Estados Unidos e no Japão há alguns anos.
Então, é uma indicação bem importante. Obrigada, Vinícius, pelo apoio e pela lembrança. E parabéns para o Portal Me, que também foi indicado. Estamos aí concorrendo, então. Contamos com o apoio de vocês. A Mari, eu queria a cura da síndrome do pânico. Mari, como a gente hoje está falando de educação de filhos, eu vou pedir desculpa para você, eu não vou entrar nesse assunto hoje, tá legal? A síndrome do pânico tem cura sim, tem controle, tem cura, se receber o tratamento adequado. Então, você pode estar verificando outras lives que eu já realizei sobre esse assunto. Se você quiser ficar à vontade, envia uma mensagem inbox para nossa página, Projeto Sakura, Psicologia no Japão. Entra lá, envia uma mensagem e a gente conversa um pouquinho melhor, tudo bem? O Vinícius colocou aí o link do Prez Word para votação popular. A gente conta aí com vocês para colaborar com a gente. O Alan. Olá, minha filha é muito tímida a ponto de se travar em algumas situações. Alan, a timidez ela pode aparecer por várias razões na vida de uma criança. Eu não sei exatamente quantos anos a sua filha tem, o que pode ter acontecido. Se é uma timidez que atrapalha a vida dela, se é uma timidez que afeta a parte educacional, que compromete o aprendizado, que faz com que ela se isole, tome cuidado, procure um profissional da área da psicologia para avaliar o que está acontecendo com a sua filha, tá bem? Se for uma timidez simplesmente porque ela é tímida e fica um pouco retraída, mas depois ela vai se soltando, tá dentro da normalidade. Então, se você quiser verificar mais detalhes, você, por favor, pode mandar mensagem inbox para mim e a gente conversa um pouquinho melhor ou agenda uma orientação. Tá bom? Deixa eu ver, tem mais aqui. A Souci. Esse projeto Sakura trabalha com qual tipo de profissional? Somente psicólogo ou tem assistente social? Olha, aqui no Japão nós trabalhamos neste momento com psicólogos de várias áreas e especialidades. Tá? Com trabalho em grupo, trabalho individual, consultoria em empresas, mas nós estamos ampliando as nossas atividades profissionais. Em breve nós vamos ter novidades, então acompanhem aí de perto. A Aline Santos. É normal uma criança lá por 5 anos na escola japonesa não saber conversar em japonês? Aline, vai depender de quanto tempo ela está na escola japonesa. Primeira coisa, quanto tempo ela está na escola japonesa e que tipo de dificuldade ela tem, tá? Então, a gente precisa olhar com mais detalhes para poder entender se está dentro da normalidade ou não. Pode ser que a criança possua alguma dificuldade de aprendizagem e isso está dificultando. Mas tem várias situações que podem interferir. Então, o ideal é a gente analisar com mais detalhes o que está acontecendo, tá bom? Pessoal, continuem mandando as perguntas ou as colocações, a troca de experiência, que a gente vai caminhando aqui. Então, a gente vai falar sobre alguns valores muito importantes para a gente transmitir na educação dos nossos filhos. Oi, Vivian, seja bem-vinda, tudo bem? Alguns valores que são importantíssimos na educação dos nossos filhos. Eu vou falar aqui todos e eu vou conversar com vocês um de cada, tá legal? A ética, como é que a gente ensina o nosso filho a ser ético? A gratidão, a Ana fez uma live sobre gratidão, né, essa semana, acho que foi há 2 dias, né, alguma coisa assim. A disciplina, a responsabilidade, a competência em relacionamentos sociais, a independência e autonomia e a civilidade. Então, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. A Vivian está dizendo que tá tudo bem e que adora meus vídeos. Obrigada, Vivian. Muito obrigada pela participação. Pessoal, aproveita aí que tá cheio de gente assistindo e vamos compartilhar, né?
para poder multiplicar esse momento e mais pessoas acessarem aqui a nossa conversa. Então, quem quiser, por favor, compartilhe agora, a gente conta aí com o apoio de vocês. A Aline está dizendo que pensa igual a mim, obrigada, Aline. Então, vamos lá. Em relação à ética, o que é uma pessoa ética? É uma pessoa que pensa, que se baseia no que é bom para ela e no que é bom para o outro. Por exemplo, um pensamento que conduz o nosso comportamento ético é um comportamento em que nós pensamos: isto que eu estou fazendo, eu faria se outras pessoas soubessem? Eu me envergonharia de fazer isso diante de outras pessoas? Se você se perguntar assim e a resposta for sim, eu me envergonharia, você não está sendo ético. Mude a sua conduta. Reflita melhor sobre as suas decisões. E assim mesmo é que a gente deve pensar também em relação à educação dos nossos filhos. Ensinar o nosso filho a cuidar de si mesmo. Ensinar o nosso filho que o que ele faz dentro de casa, Desculpa, vamos voltar meu raciocínio. Ensinar o nosso filho que o que ele faz dentro de casa, ele pode fazer fora. Se ele tiver uma conduta dentro de casa, se ele tiver um comportamento dentro de casa, que ele não possa ter fora de casa, isso não é correto. Isso não é ético. Então, essa reflexão é que vai construindo um pensamento ético, um conceito ético. A ética é quando a gente consegue se colocar no lugar do outro. A ética é quando a gente consegue dosar o quanto nos beneficia ou beneficia o outro ou atrapalha aquilo que a gente vai fazer. Se é correto ou não é correto. Então, ensinar o nosso filho a ter um julgamento ético, um pensamento, um comportamento ético é fundamental. Um exemplo para vocês: reforçar primeiro o positivo. Quando você se deparar com algo no seu filho que você não concorde, que você não goste, procura primeiro reforçar o positivo. Por exemplo, aquela situação, mas tinha que ser você para derrubar e quebrar o copo. Porque é só você pôr a mão que estraga as coisas. Tudo que você faz, você estraga. Transformar uma situação negativa como se fosse tudo, isso não é benéfico para a criança. E vai ensinando a criança que o que ela faz não tem valor. Tá? Então, um exemplo. A gratidão. Desde bebê, aprender a ser grato aos pais. E outra coisa, os pais ensinam a gratidão sendo gratos aos filhos. Como assim, Carla? Quantos pais e quantas mães eu já conheci na clínica, nos meus trabalhos e até como amigos, em que acham que demonstrar gratidão para os seus filhos é motivo de fraqueza, que demonstrar gratidão para os seus filhos é motivo para os filhos pensarem que ele não tem valor. Isso é um equívoco. Nós ensinamos basicamente pelo exemplo que nós damos, ok? Então, nós ensinamos o nosso filho a ser grato, sendo gratos ou a algo que nós acreditamos superior, a Deus, a Buda, a uma crença religiosa, sendo gratos ao nosso trabalho, sendo gratos ao nosso marido que chega do trabalho e nos auxilia em casa, ao nosso filho que se comportou bem da escola, que não deu trabalho, que chegou em casa certinho, que fez o shukudai dele corretamente. Ah, mas ele não fez mais do que a obrigação? Mas porque é obrigação dele, você não precisa agradecer? Você não pode valorizar o que é bom? Porque se ele fizer alguma coisa errada, certeza que a gente vai lá reclamar. A gente vai lá falar.
né? Então, exercitem essa gratidão, sendo gratos, conversando também com os seus filhos, entre o casal, dentro de casa, demonstrando esse sentimento, né? A disciplina, tem mais coisas aqui, já eu leio, tá bom? A disciplina, ela nos ensina a levar até o final uma atividade que nós iniciamos. Quando nós somos disciplinados, nós nos comprometemos com aquilo que nós assumimos, tá? Então, não abandonar o que começou. Primeiro a criança começa e termina para depois mudar de atividade. Com o bebê, isso começa, gente, já na alimentação, né? Sabe uma forma que a gente ensina a disciplina para os nossos filhos? Tendo horários, né? Eu já falei em lives aqui, eu acho que na minha página também. Quando nós ensinamos os nossos filhos que é preciso almoçar no mesmo horário, fazer as tarefas, tomar banho, brincar, dormir, ter uma regularidade nas suas atividades rotineiras, é assim que a gente ensina a ser disciplinado. Se nós, adultos, pais, não temos disciplina, o que nós vamos ensinar para os nossos filhos, gente? Né? Então, é exercício, é exemplo. Deixa eu ler um pouquinho aqui que já tem mais mensagens, ok? O José Luiz. A educação para filhos com pais separados muda algo? José Luiz, desses conceitos que eu estou falando, não mudam, tá? O que eu diria em relação à educação de filhos de pais separados é da importância da coerência na educação que os pais dão para os seus filhos. Educar filhos não é competir quem faz melhor ou quem faz pior. O filho é um e os pais são pais do mesmo filho. Se não deu certo o casamento, muito bem, sinto muito, somos adultos, vamos ter maturidade e focar no bem-estar do nosso filho. Então, todos esses valores, esses ensinamentos que eu estou colocando aqui, eles precisam ser exercitados, praticados, vividos por ambos os pais, eles casados ou separados, tá? A separação, ela não deve dificultar esse aspecto da educação das crianças. Nós sabemos que na maioria das vezes, em boa parte das situações, acaba afetando, tá? A gente pode até conversar, fazer uma outra live sobre esse assunto, se vocês acharem interessante, tá legal? A Vivian, por isso que devemos sempre dar bons exemplos para eles. Isso mesmo, Vivian. O exemplo é tudo. Sabe aquela história de não pode mentir, mentir é feio, se você mente, depois ninguém acredita mais em você. Aí toca o telefone, é o Tantocha, para dizer que amanhã você tem que trabalhar e era sua folga. Aí você atende e fala assim: nossa, tô doente, né? Não vou poder trabalhar amanhã. Oi? Como assim? Na frente do seu filho? Mas não é você que está ensinando que não pode mentir? A criança percebe, a criança não é boba, gente, a criança está vendo, ela está vivendo isso, né? Ou então, entre os próprios cônjuges, né? Entre pai e mãe, ai, não conta pro papai que a mamãe comprou essa bolsa. É mentira, como assim? Né? Então, lidar com essa questão da mentira, né, é muito importante, é o exemplo. Responsabilidade. Gente, o tempo passa muito rápido quando eu tô aqui conversando com vocês. É porque é muito bom, por isso. Responsabilidade. Muitas vezes a reação... Oi, Alice, tudo bem?
A Alice colocou um monte de mãozinha assim pra baixo, não entendi o que foi. Alice, compartilha com a gente o que você tá pensando, tá legal? Porque às vezes você colocou em relação a algo que eu falei, ou confirmando, ou discordando. Compartilha aí que daí a gente bate um papo aqui, tá joia? Bom, da responsabilidade. Muitas vezes o que acontece? A criança faz alguma coisa, os pais cansados, estressados, irritados, já vêm com 10 pedras na mão, como a gente costuma falar, né? Nossa, de novo você fez isso, toda vez eu falo e você não obedece, você faz isso que eu não gosto, eu já falei tantas vezes isso pra você. Gente, isso acaba dificultando a resposta da criança, acaba dificultando que a criança tenha um senso maior de responsabilidade, né? Então, o melhor é não amedrontar a criança, porque se você já vai brigando, a criança vai fazer o quê? Ela vai querer esconder. Se ela brigou na escola, se ela quebrou um copo em casa sem querer, se ela teve dificuldade na tarefa e não conseguiu responder alguma lição, se ela tem medo que você brigue com ela, ela vai esconder isso de você. E não é isso que nós pais precisamos cultivar nos nossos filhos. Muito pelo contrário, o que a gente precisa cultivar nos nossos filhos é a parceria, é a cumplicidade, é acima de tudo a confiança. E a responsabilidade fala disso, né? De sermos responsáveis pelo que a gente se compromete, né? Ninguém passa a ser irresponsável do dia para a noite. Se um adolescente está tendo comportamento irresponsável, esse adolescente, se vocês olharem lá na infância dele, provavelmente ele tem um histórico em que ele também foi uma criança irresponsável, ou que os pais deram uma educação que não reforçou essa questão da responsabilidade, da consequência das suas atitudes. É isso que nos torna responsáveis, né? Tudo que é combinado deve ser cumprido, independente se é combinado pelos pais ou pelos filhos. É preciso respeitar e cumprir com a sua palavra. Por isso, pai e mãe, atenção, papai e mamãe, presta atenção aqui. Não ameace se você não vai fazer. Não ameace se você não vai fazer. Se você vai dar um castigo, uma punição, uma consequência, só fale aquilo que você tem certeza que você vai cumprir. Ok? Competência relacional é a capacidade que nós temos de nos relacionarmos conosco, consigo mesmo e com o outro de uma maneira satisfatória. A gente aprender a entender o que a gente sente e o que o outro sente também, tá? Isso é competência relacional. É a gente conseguir lidar com as diferenças. Porque para eu me dar bem com uma pessoa, para eu conversar com uma pessoa, essa pessoa não precisa ser igual a mim. Ela não precisa acreditar nas mesmas coisas que eu. Nós temos aí cada vez mais forte a questão da homofobia, que é exatamente uma inabilidade relacional. É a falta de habilidade de lidar com as diferenças. Aí entra também questões de IDME, de dificuldade de lidar com diferenças raciais, culturais, né? Então, desenvolver essa habilidade nos filhos, ensinando, nada mais apropriado do que nós estarmos num outro país para ensinar os nossos filhos a lidar e respeitar as diferenças que existem aqui, sem diminuir o nosso valor de brasileiros, ok? Mas também valorizando a cultura que a gente está inserido. Vamos ver aqui o que mais. A Cena JP. Oi, eu sou de Baraque, a minha esposa é filipina
e ela teve quebra de resguardo e precisa de um psiquiatra. O portal pode me ajudar? Olha, se você é de Ibaraque, se você puder, me manda uma mensagem em inbox, que aí eu te indico um psiquiatra, tá legal? Tem aqui na região que eu moro um muito bom, que eu costumo indicar para as pessoas. Eu moro em Guma, mas eu conheço algumas pessoas em Ibaraque e posso estar procurando saber também para indicar para você, tá legal? Mas aí eu preciso que você entre em contato comigo em inbox para eu poder procurar essa indicação, tá joia? A Wanda Menegato Fujimoto tem um filho de 13 anos e uma filha de 9. Os dois brigam muito e é sempre o maior quem provoca. Wanda, legal você colocar isso, porque tem uma dica bem interessante para brigas de irmãos. Irmãos, eles brigam mesmo. Agora, a agressão física não pode ser permitida em nenhuma circunstância. A agressão física não tem tolerância para agressão física. No caso de irmãos que se agridem fisicamente, quem machucou vai cuidar de quem está machucado. Vai fazer curativo, vai passar remédio, vai lá olhar se está tudo bem, vai dar toda a assistência que o irmão precisa, independente da idade. É claro que se for um pequenininho, que não tem a mesma destreza, as mesmas habilidades para cuidar de um curativo, passar um remédio, mas ele vai cuidar. Ele vai estar ali do lado, ele vai estar perguntando, ele vai assoprar, ele vai fazer massagem. A questão do um cuidar do outro precisa ser experimentada, vivenciada, para que eles possam internalizar esse conceito na relação de irmãos, tá? Obrigada, né? Porque é muito, muito, muito importante essa questão que você levantou. Daí a Wanda, gostaria de dicas de como ajudar a amenizar essas brigas. Eu acho que essa questão do cuidar do outro é uma estratégia bem interessante, que pode ajudar bastante, né? A questão da consequência, né? Então, se eles brigam, eles podem ter como consequência perder algo que eles acham muito importante, em especial que eles façam juntos, né? E procurar estimular bastante que eles realizem atividades juntas, com parceria, com compartilhamentos. Isso ajuda também, né? Bom, a gente está caminhando para o final da live. Já parece assim que eu estou falando aqui faz 15 minutos e já vai fazer 1 hora. A independência e autonomia. Aí aquelas mamães e papais bem super protetores podem falar: Carla, mas meu neném tem 2 aninhos, como assim autonomia? Como assim independência? Porque a gente tem uma falsa ideia de que se o nosso filho for independente, ele não vai precisar mais da gente. E aí nós, pai e mãe, não suportamos a ideia dos nossos filhos não precisarem mais de nós. Gente, vou contar um segredo para vocês. A gente educa para eles não precisarem mesmo. A gente educa para isso, para eles construírem a vida deles, né? E quanto melhor estruturados eles estiverem, mais reconhecimento eles vão ter de todo o amor que a gente tem por eles, de toda a importância que a gente tem na vida deles. Não é a dependência que vai fazer com que eles nos valorizem. É o contrário, é a independência. A gente vai construir pessoas seguras, pessoas independentes, pessoas autônomas, ok? Ensinar o filho a cuidar de si mesmo e a cuidar de quem ele gosta. Isso cabe também na questão das brigas dos irmãos, tá? Que a gente respondeu agora há pouco. Como é que é isso? Cuidar de si mesmo. Gente, tomar um banho sozinho, limpar o seu tênis, guardar sua roupinha, fazer seu prato de comida, varrer o chão do seu quarto, passar um aspirador. Isso ele faz para ele,
E ele faz para o outro, porque ele mora numa casa com mais pessoas, ele faz parte de uma família. E assim como na sociedade, dentro da nossa família, cada um precisa ter a sua regra, cada um precisa ter o seu conceito, cada um precisa ter a sua importância, as suas tarefas para colaborar com o bem-estar da família. Antes de mais nada, a gente precisa aprender isso dentro de casa. Como nós estamos falando de valores importantes, esse é um valor muito importante, né? Hoje nós saímos para almoçar com uma amiga. Eu tô com as minhas filhas passeando aqui no Japão, elas moram no Brasil, porque elas estudam lá, uma faz faculdade, a outra está no ensino médio, e elas vieram passar agora o Yasumi aqui comigo, e nós saímos para almoçar com uma amiga, e nessa conversa a gente estava falando exatamente desse assunto que a gente entrou agora, da questão de fazer pelos filhos. E aí as minhas filhas olharam para minha amiga e falaram assim: a mãe nunca fez nada para nós, não. Ela falou assim: a mãe sabe bem fazer isso. A mãe, porque no Brasil, quando elas eram pequenas, vocês sabem como é o Brasil, eu tinha empregada doméstica, né? E desde pequenininha, tipo, a empregada lavava roupa, ela passava roupa, e na hora de guardar, eu falava: não, quem guarda são as meninas. Então, ela já deixava a roupa passada, cada uma separava o que era seu e guardava. E dentro do guarda-roupa, dentro do armário, era a responsabilidade de cada uma. Então, tênis era a responsabilidade de cada uma lavar. Depois foi crescendo um pouquinho, as peças íntimas é a responsabilidade de cada uma cuidar. O seu quarto, cada uma cuida do seu, né? Então, se nós moramos em 3 pessoas na casa e cada uma tem um quarto, cada um é responsável pelo seu quarto e o resto da casa a gente divide para limpar. Então, são coisas que falam do próximo tema, que é da civilidade, que é morarmos todos juntos, cuidamos uns dos outros. Nos amamos, nos respeitamos, nos importamos com o bem-estar do outro. Então, por que eu vou sobrecarregar o outro se eu posso contribuir e até desfrutar de um tempo livre maior, né? Então, são valores tão essenciais e que muitas vezes podem passar tão despercebido. Vamos ver aqui o que mais que tem. A Aline: tirar a internet, tudo que o adolescente gosta, será que ele muda? Aline, não. Tirar tudo que ele gosta não vai fazer ele mudar. O que vai fazer ele mudar é uma consciência. Claro que tirar algumas coisas, sim, desde que essa retirada tenha coerência com o que ele precisa realizar na contrapartida disso. Que ele tenha consciência das consequências dos atos e das decisões que ele toma. Então, isso vai gerar mudança, ok? Aline, eu falei aqui da palestra online da psicóloga Juliana. É uma palestra que está disponível na internet. O link da palestra está aqui nos comentários, fixado, acho que ali no topo. Você pode acessar ali. Ela fala sobre só o amor não basta. É uma palestra sobre educação de filhos e relacionamento. Eu acredito que você vai gostar bastante. Todos que acessarem vão gostar muito. Já tem algumas pessoas acessando essa palestra. Ela é gravada, então você pode assistir no momento que for melhor para você. Porque eu acho que ali você vai encontrar muitas coisas relacionadas a isso. E se você precisar de alguma orientação específica sobre a adolescência, a gente pode estar realizando alguma orientação, você faz contato inbox, tá legal? Eliana: olá, tudo bem? Sou de Nagano, Ida. Gostaria de saber como lidar com criança muito mimada pelos avós. E o pai, vejo que ela me rejeita por ser kibishi. O que acontece, Eliana, se você como mãe é kibishi e os pais e os avós são muito solícitos, permitem que a criança faça outras coisas, não tenham tantas regras, o ideal é que vocês, entre adultos,
se organizem de uma forma melhor. A Eliana tá falando aqui que eles são japoneses e pensam diferente. Então, você tentar conciliar essas diferenças de cultura, em especial com o seu marido, e acima de tudo, ir mostrando isso pro seu filho, que existem coisas boas na educação que vem da cultura japonesa e da educação da cultura brasileira, tá? Conciliar essas duas culturas é o ideal. Voltando a falar, se você precisar de alguma orientação específica, entre em contato que a gente vê como pode te ajudar, tá bem? A Satiko, maravilhoso, você está de parabéns, obrigada. Eu que agradeço, Satiko, a participação de vocês. A Cíntia, olá, meu filho não consegue conviver bem com outras crianças. Em qualquer provocação ele bate, briga ou chora, ou fica tentando chamar a atenção dos outros. Cíntia, quantos anos tem seu filho? Ele está tendo dificuldade em lidar com o não, em lidar com a frustração, em lidar com o que não lhe agrada. E isso pode prejudicar muito o desenvolvimento da criança, trazer dificuldades depois na adolescência e até mesmo na vida adulta. Então, a criança, ela precisa, 7 anos, ela precisa aprender a lidar com o não, a lidar com a frustração. Senão nós criamos reis, né? Reis que precisam ser atendidos nas suas necessidades, nos seus desejos e até mesmo no que não é tão necessário assim. Então, é necessário trabalhar com ele que nem tudo é para agradá-lo, e a gente ensina isso, Cíntia, dentro de casa. No dia a dia, ele tendo responsabilidades no que ele vai fazer, ele tendo consequências quando ele tiver uma atitude inadequada. Quando eu falo consequências, eu quero dizer que não fazer algo que ele quer, perder alguma coisa que ele gosta, deixar de ganhar algo, não fazer um passeio, não assistir um desenho, não acessar alguma coisa que ele acha legal, em função de não ter tido um comportamento adequado. É consequência nesse sentido. A consequência, ela vai ser sempre coerente com o erro, com o equívoco, com a dificuldade que a criança tem apresentado. Se a criança desobedeceu uma coisa pequena, a consequência vai ser pequena. Se ela fez algo grave, a consequência vai ser maior. Tá? A escala vai mudar de acordo com a gravidade do que aconteceu. Gente, pra gente encerrando, eu vou acabar de ler aqui. Eu vou acabar de ler as últimas mensagens, reforçando a questão da civilidade, que é o nosso último item, que é essa capacidade de conviver em grupos. Lembrando, como eu acabei de falar, qual é o primeiro grupo que faz parte da nossa vida? A família. Qual é o primeiro grupo que a criança aprende a receber o não, a receber o sim, a se sentir segura, a se sentir acolhida, a se sentir rejeitada? É na família, né? Então, somos nós, pais, que temos condição de nos desenvolvermos, de nos aprimorarmos, como eu falei no começo, participando de live, lendo livros sobre educação de filhos, buscando orientação de profissionais da educação e da psicologia, profissionais capacitados, que comprove a sua formação profissional, que saibam do que estão falando, que sejam estudiosos dessa área para orientar adequadamente vocês, ok? A Patrícia perguntando que a filha dela de 10 anos às vezes responde: e será que fez bem em tirar as coisas que ela gosta de fazer? Patrícia, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas como eu acabei de falar, a consequência vai ser sempre de acordo com o erro que a criança cometeu, né? Então, se foi uma resposta atravessada ou se foi um xingamento, são níveis de gravidade diferentes. Aí, de acordo com isso, você vai colocar a consequência para a atitude que ela teve, tá? A Vivian agradecendo, eu que agradeço muito, muito, muito a participação de vocês. Obrigada pela confiança, por compartilhar as vivências, por fazerem as perguntas.
Conto com vocês, então, lá na inscrição da palestra com a Juliana de Barros, ok? Aproveitem aí o Yasumi em família, aproveitem muito, desfrutem com ponderação, com cuidado, aproveitem, ok? Amanhã Yasumi vermelho, para quem vai descansar, um bom descanso, para quem vai trabalhar, um bom trabalho, um bom final de semana. Muito, muito, muito obrigada pelo carinho. Ficou aqui o link também do Prez Word, para quem puder nos apoiar e votar, a votação popular pela indicação da premiação. O Portal Me está participando, o Projeto Sakura, que é o projeto que eu coordeno também, no caso do Projeto Sakura, na categoria de ação social comunitária, ok? Vão lá e votem pra gente, por favor, tá? Um grande beijo para todos vocês. Um bom Yasumi. A Aline está dizendo aqui, parabéns, que ajuda muito a comunidade. A Vivian, uma boa noite, até a próxima. Que Deus te abençoe e te capacite cada dia mais para poder nos ajudar. Amém, Vivian, que me capacite, que as minhas palavras possam sempre tocar a vida das pessoas e que vocês se tornem multiplicadores desses aprendizados que a gente vai tendo junto. Tá legal? Júnior, obrigada por estar sempre aqui, me acompanhando, obrigada pela oportunidade. Vocês sabem que esse é sempre um presente do Portal Me para vocês, né? São sempre bem-vindos. Mês de agosto é o mês da psicologia. Na nossa próxima live a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bem? Um grande beijo. Boa noite para vocês, bom descanso.